Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Braga, eu sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas, há 11 anos, né, atuando na área. Também instrutora de Shivan Yoga há 5 anos e praticante há mais tempo, né? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma solicitação que me foi feita para um bate-papo por um grupo de uma instituição aqui da cidade sobre equilíbrio entre mente, corpo e emoções. E nesse sentido, eu trabalho dentro desse contexto, né? Porque a prática do yoga trabalha, entre outras formas de autorregulação, com a questão do corpo físico, né? Essa consonância, essa união entre o todo, o corpo e a mente. E como psicoterapeuta também a gente atua o tempo todo com a emoção, com os pensamentos, enfim. Então, acredito que possa vir a contribuir sim, falando um pouco sobre esse tema. Né? Atualmente eu atuo aqui em Itabirito, né, no edifício Simplos, aqui no bairro Saudade, com a psicoterapia e também com a prática aqui no espaço do yoga. Então, se alguém se interessar, né, pode estar nos procurando. E aí, o tema que foi me solicitado para falar sobre equilíbrio entre corpo, mente e emoção. E de cara eu fui lá na definição de equilíbrio no dicionário e olha o que eu encontrei. O equilíbrio seria um substantivo masculino, propriedade ou estado daquilo que permanece estável, constante. Ou, segunda definição, é um estado do sistema cujas forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Então, na íntegra, né, a ideia de equilíbrio ela tem a ver com estabilidade, com constância. E na íntegra, a condição de estar vivo requer um constante desarranjo, um constante adequação, constante transformação. Então, assim, a ideia de equilíbrio na íntegra, em termos de emoções, mente, corpo mente, emoções e o corpo, essa ideia de equilíbrio enquanto algo estável e constante é algo inalcançável. Né? Então, assim, de cara, a gente já perdoe decepcionar, mas é impossível. Equilíbrio na íntegra, nesse sentido de constância e estabilidade, ele não vai existir. A condição de estar vivo, né, um sistema vivo, ela requer rearranjo, readequação, modificação constante. E é isso, de certa forma, é um alívio, porque, então essa estabilidade que eu não encontro, né, emocional, às vezes, assim, isso então não é uma condição anormal. Não, é normal. De fato, é impossível existir esse equilíbrio, essa estabilidade, esse equilíbrio na condição de estável e constante numa condição de vivo. O que está vivo requer rearranjo, readequação, autorregulação constante, a vida toda. Simples assim. Né? Então, do que a gente vai estar falando então? Então, essa ideia de equilíbrio é algo muito questionável. E aí a gente vai estar trazendo aqui, eu tenho até uma colinha aqui para facilitar, para não esquecer de nada. De cara já estou decepcionando porque o título, né, do nosso, o chamado para esse bate-papo, que é equilíbrio entre mente, corpo e emoções, já se faz como uma falácia. Esse equilíbrio na ideia de constância não vai existir. Então o que existe, né? O que a gente deve buscar então? O fato desse equilíbrio não existir, a grosso modo, tá tudo certo. E que bom que não existe, porque aí nós somos capazes de nos reinventar, de nos modificar, de nos transformar e de lidar, né, com os desafios da forma como eles aparecem e de transformação mesmo. Então tá tudo certo não ter esse equilíbrio, essa constância, essa estabilidade, ok? Mas dentro, né, desse sistema que somos nós, enquanto mente, corpo e emoção, é óbvio que nós buscamos, né, dentro desse sistema, algo que, então já sei que não é equilíbrio, mas o que a gente busca então? Há uma funcionalidade. Como assim? Né?
é importante a gente entender, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu tô sentindo um determinado mal-estar, uma emoção, isso tá me atrapalhando. É normal eu sentir, por exemplo, muita raiva? É normal eu sentir, enfim. E aí eu sempre falo que esse conceito de normal, ele é relativo e ele depende muito da funcionalidade. Então veja bem, se aquilo que eu sinto, tanto físico como emocional, como mental, que eu penso, desde que aquilo afeta o meu funcionamento, e o que seria o meu funcionamento? A minha capacidade de trabalhar, de estudar, de comer, de fazer as necessidades fisiológicas, né? Tipo comer, dormir. Aí sim eu posso começar a pensar no conceito de anormalidade, mas a partir do momento que eu estou funcionando, que eu sou capaz de manter as minhas atividades de forma efetiva e funcional, ok, não há com o que se preocupar. A partir do momento que isso atrapalha o meu funcionamento, e aí sim é algo que eu possa ter, às vezes, que avaliar um pouco melhor, né? E aí é nesse sentido que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar buscando não um equilíbrio no sentido de constância, mas uma condição de funcionar bem, de viver de uma forma saudável e funcional para mim, né? Porque daí essa questão de normal, vamos imaginar. Lu, Luciene, eu preciso de 8 horas de sono no mínimo para poder trabalhar, ficar tranquila e ativa e com energia no dia seguinte. Algumas pessoas precisam de 5 e tá tudo certo. Então é normal dormir só 5 horas por dia? Normal para quem? Depende. Se você funciona bem, né, com 5 horas de sono, ótimo. É normal para você. Mas talvez para mim, 5 horas de sono não seria algo que seja considerado normal, equilibrado, né? Não garantiria a minha funcionalidade no meu dia. Então, todas essas questões elas são muito particulares, né? É óbvio que existe sim alguns padrões de tempo para determinadas sensações, sentimentos que são meio que generalizadas, né? Como no DSM-4, enfim. Só que não é uma receita de bolo. Então, isso aí vai estar muito ligado realmente a cada um. E aí, o que a gente está buscando então? Essa funcionalidade, né? No dia a dia de um sistema que está vivo. E aí, de acordo com o modelo cognitivo de funcionamento até da nossa mente, enfim, quando a gente fala de emoções, hoje a gente trabalha com uma linha de psicossomática, que muitas vezes, né, quase sempre, as emoções elas vão se refletir no corpo de uma forma positiva ou não. E o corpo também acaba refletindo no nosso emocional. Então a gente se pergunta, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou eu sinto uma emoção e ela faz eu sentir uma dor física, por exemplo, ou é a dor física que faz eu me sentir mal? Sinceramente, não importa. O que importa, né, é que a gente consiga trazer essa funcionalidade para o meu dia a dia com aquilo que eu sinto. Mas é fato, sim. Vamos imaginar que um padrão de pensamento, por exemplo, ele durante um longo período de tempo, ele pode desenvolver, sim, sintomas físicos e, inclusive, né, sensações físicas. Mas como assim? Vou dar um exemplo clássico, né? Às vezes tem paciente que ele sente, tem um padrão, por exemplo, de muita irritação, nervosismo, né? Isso aí é cientificamente comprovado, inclusive. E tem um conceito, né, se você fica, sei lá, um mês trabalhando sob pressão, tensão, nervoso, né, injetando no sangue muito hormônio de adrenalina, possivelmente você pode vir a desenvolver uma queimação no estômago. A gente fala de gastrite nervosa. 3, 4, 5 meses com esse mesmo padrão pode desenvolver, né, da queimação, evoluir para uma gastrite nervosa.
Ah, e aí a pessoa continua no mesmo padrão de estresse, né? Não administrando essas emoções de tensão, enfim, nervosismo. Pode vir a desenvolver com, sei lá, 3, 4, 5 anos no mesmo padrão, mesmo tomando remédio, tomando medicamento, mas alimentando com a emoção, né? Não administrando essa emoção e esse contexto, pode desenvolver uma úlcera. Isso é fato, né? Isso não é questionável. Pessoas que têm um padrão, assim, de acordo com algumas pesquisas, tem pessoas que têm um padrão de comportamento, de lidar com os problemas de uma forma muito enérgica, muito, sempre jogando muita adrenalina no sangue, que são as pessoas mais agressivas, né? Existem pesquisas que mostram que com o passar do tempo, essas pessoas, foi feita uma pesquisa com uma amostra, verificando, né, esses padrões agressivo, passivo, assertivo. E ficou comprovado que o assertivo, ele adoece menos. Por quê? As pessoas com esse padrão de agressividade, elas tendem a desenvolver com o tempo pressão alta, infarto do miocárdio, esse tipo de adoecimento. Já aqueles que são mais passivos, que não administram bem as emoções e ficam com aquilo guardado, tendem a desenvolver doenças de pele, psoríase, que é de contato, psoríase, alergias, e também alguns adoecimentos na área da ansiedade e da depressão. Então, isso é fato, né? Que as emoções, elas influenciam diretamente o meu corpo físico. E é óbvio que o meu corpo físico também, ele vai estar fazendo essa contrapartida. Às vezes, uma dor ou um mal-estar pode gerar em mim pensamentos e sentimentos que vão estar trazendo um desequilíbrio aí. Então, isso aí, essa relação entre mente, corpo e emoção, ela já existe e ela é considerada por várias pesquisas, pela literatura, mas o que a gente vai estar falando aqui é dessa como administrar, né, esses três contextos de uma forma que fique saudável. E aí eu gosto muito de falar sobre o conceito de doença, né? Porque a medicina tradicional, nada contra, ela considera, né, no tratamento das doenças, a parte medicamentosa, enfim, ela considera já um desequilíbrio evidente com prejuízo no funcionamento do indivíduo. Ou seja, Lu, então quer dizer que não existe um equilíbrio no sentido de constância, não. O desequilíbrio, ele é inerente do ser humano, tanto na saúde, nas emoções. E por que isso? Porque o tempo todo eu estou recebendo estímulos externos que vão gerar uma inconstância, uma instabilidade. Então, estímulos emocionais. O tempo todo eu estou recebendo estímulo de fora. Estímulo físico também, né? O meu corpo o tempo todo ele está mudando. Agora, aqui nesse momento, tem um monte de célula morrendo, capilar, na pele, enfim, e um monte de células crescendo. Não tem como estar constante. Emoção, tem um monte de emoção vindo, né? Sensação de insegurança, sensação de autoconfiança, sensação de será que estou falando direito, será que está errado? Enfim, são emoções que vão despertando. E o tempo todo eu vou estar sendo estimulada. Então, essa constância ela não vai existir mesmo. Então, esse desequilíbrio, quando a doença já está instalada, né? Que a gente chama de. A doença seria um desequilíbrio evidente com prejuízo desse funcionamento. Eu não funciono mais tão bem, eu não durmo mais tão bem, eu não estou conseguindo funcionar. E a medicina tradicional, ela trata nesse sentido. Quando já existe um desequilíbrio instalado, com evidente prejuízo do funcionamento. Já o que a gente está falando aqui nesse momento é de um desequilíbrio que eu chamo de desequilíbrio ótimo, que seria esse desequilíbrio que a gente tem que administrar das emoções, sentimentos e do físico, o desequilíbrio ótimo no sentido de que ele é sem o prejuízo, que a gente busca, sem prejuízo do meu funcionamento. Então, eu vou ter que administrar a emoção o dia inteiro e tá tudo bem, tudo certo, eu não estou o tempo todo equilibrada. Mas é um desequilíbrio que não interfere no meu funcionamento. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer e vivendo o que eu preciso viver, né? Então, essa é a ideia de que nós estamos trabalhando aqui.
Então, eu não busco ser uma pessoa plenamente equilibrada. Eu busco ser alguém que administra um desequilíbrio ótimo que garante que eu funcione normalmente. Mas vai ter altos e baixos? Vai. E faz parte. Agora, quando eu estava falando do modelo cognitivo, né? Uma das coisas importantes da gente observar é que quando a gente fala de... Então fica muito definido essa coisa entre a relação entre corpo físico, a mente e as emoções. E aí agora eu vou falar para você sobre o modelo cognitivo, que é meio que o caminho que a gente faz para poder integrar essas três dimensões. Que acontece fato, um fato, ele gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento e o sentimento gera uma reação. Muitas vezes a gente entende, primeiro, emoção é diferente de sentimento. Emoção é algo automático que acontece através de neurotransmissores, que é algo que eu não tenho controle sobre a minha emoção. Emoção, ela surge. Porque ela é através da estimulação de neurotransmissores e aí eu vou vem. Agora, o que eu faço com a emoção é outra coisa. Aí a gente está falando desse caminho que a gente faz. Existe um fato, esse fato vai gerar um pensamento, que é mental, né? Que a gente está trabalhando com a mente. Esse mental vai gerar um sentimento e o sentimento vai gerar uma reação. E aí eu falo, tem algumas pessoas que falam comigo, nossa, eu não sei o que aconteceu. Quando eu vi, eu já tinha dado um soco na mesa, automático. E as coisas não acontecem assim, é muito rápido, mas as coisas não precisam acontecer assim nesse automático. Existe uma cadência aí. Então aconteceu um fato. Por exemplo, bati o meu carro. O fato. Primeiro pensamento que veio na mente, pelo amor de Deus, tô ferrado. Nossa, vai me dar muito problema, eu não tenho dinheiro para pagar o conserto. Esses pensamentos, eles geram um sentimento. Medo, desespero, tristeza, cansaço. E esse sentimento vai gerar uma reação. Chorar, se desesperar, brigar, não sei. Agora veja bem, o mesmo fato, bati o carro. O primeiro pensamento que veio, nossa, eu tô bem, não me machuquei, não quebrei nenhum dente. Ô, glória. Olhei para trás, cadeirinha, minha filha tá bem, ela não se machucou. E o rapaz que eu bati o carro vem andando e correndo, me xingando. Sentimento que gerou? Alívio. Reação? Vamos conversar, vamos resolver. Então vocês percebem como, né, que as coisas estão interligadas e como que a mente nesse momento ela é capaz, que é o segundo parâmetro aí de pensamento, o que eu penso a respeito do que acontece comigo, ele vai gerar um sentimento que sentimento que é diferente da emoção, tá, gente? A emoção de sentir o susto de bater o carro, eu já senti, ela é automática, ela não é racionalizável. Agora, quando eu penso, que é a mente, eu consigo determinar o final da história. Se eu penso que eu tô ferrada e que, como se diz, fudeu, imediatamente o sentimento é de desespero. Se eu penso, nossa, graças a Deus ninguém tá machucou, imediatamente o pensamento é de alívio e a reação. Então eu consigo determinar, eu não sou responsável pela emoção, mas eu sou responsável pelo que eu faço com ela. Então sentir raiva, sentir tristeza, não tem nada de errado. Inclusive, quem nunca assistiu aquele filme Divertidamente, né? Vale a pena assistir, que é muito interessante. Todos os sentimentos são importantes e são válidos. Não tem nenhum pejorativamente ruim. O problema é o que eu faço com eles. Normalmente a raiva ela é vista como algo negativo e que vai fazer com que a pessoa seja indelicada, grossa, brigue, enfim. Mas a raiva às vezes ela é motor, ela faz com que a gente tenha força e energia para fazer, para tomar atitudes e decisões, inclusive positivas, mas já existe culturalmente um estigma de que a raiva vai ser algo que vai negativo, que a minha reação com raiva é das piores, mas não precisa ser. Então, o que eu faço, né, com o que eu sinto vai fazer toda a diferença.
E aí, o fato, né, geralmente essa estimulação que vem de fora, as coisas que estão acontecendo no meu meio, que vai gerar um modo de pensar, né, que gera um sentimento e que vai gerar uma reação, inclusive fisiológica às vezes, de chorar, de correr, de gritar, né, de tomar algumas decisões. E aí nessa coluna do pensamento, o que eu penso sobre o que acontece comigo, por isso que eu falo que está tudo interligado. O que eu penso sobre o que acontece comigo gera reação, inclusive no corpo físico, de choro, de taquicardia, de tensão aqui nos ombros, né? Aquela tensão, tô muito estressada, acontecendo um monte de coisa. As costas vão travando, o maxilar trava, raiva. A gente sabe que algumas emoções como a raiva, elas não sendo expressas de forma saudável, pode gerar o bruxismo, que é a tensão aqui no maxilar na hora de dormir. Então, e entre outras reações físicas que o corpo imediatamente reflete. É interessante ressaltar que algumas pessoas elas refletem muito mais que outras. Tem gente que é extremamente sintomático. Sentiu algo, emoção mais intensa, reflete automaticamente no corpo. Outras pessoas são menos sintomáticas, mas o fato é que um padrão emocional durante um tempo, ele pode sim desenvolver sensações físicas, inclusive doenças. E pensando nisso, né, o que torna importante, né, a gente tá entendendo como funciona para poder melhorar a nossa funcionalidade, né? Primeiro, né, esse fato, as coisas que acontecem com a gente, entendê-las como um estímulo do ambiente, mas que eles não são determinantes do que eu vou ter que fazer com a situação. Eu decido. A segunda coluna, que seria o pensamento, né? Aconteceu um fato e aí o que eu penso a respeito dele. Nessa coluna, que é mental, existe o que a gente chama de distorções. Muitas vezes a gente distorce o que a gente está vendo, o fato, e isso vai gerar também reações distorcidas da realidade. E essas distorções, pelo modelo cognitivo, inclusive, ela tem até nome, vamos supor. Tem uma das distorções, assim, que é a hipergeneralização. Então, eu generalizo. Por exemplo, eu chego num lugar e tem uma pessoa arrogante nesse ambiente. E aí eu já entro e penso, nossa, só tem gente arrogante e chata aqui. Isso já vai gerar em mim um sentimento de preguiça, desânimo e uma reação de às vezes me fechar. Só que o que eu penso sobre algo, não necessariamente, ou mesmo que eu sinto sobre algo, não significa que aquilo ali seja real. Não posso generalizar que só tem gente chata porque eu vi uma pessoa chata e arrogante. Só que o pensamento, ele tende, então isso não é real, mas o pensamento encara aquilo como uma realidade e já dispara um monte de reações. Então, olha como que é interessante essa parte da mente, como que ela vai definir o sentimento e também o mal ou bem-estar em relação àquele ambiente, né? Então, como fazer nessa camada aí do pensamento? Tentar entender os fatos como são e decidir como pensar. Então, às vezes, naquele momento que eu pensei, bati o carro e pensei assim, nossa, vira a chave, opa, para, recua, respira, que bom que eu tô bem, vira a chave, troca o pensamento. No início, é muito difícil, mas quando a gente começa a treinar isso e os processos terapêuticos ajudam nisso, você vai começar a observar que você tem autonomia sobre o que você pensa também. Não que você não vai pensar coisas ruins, vai, mas aí você vai contextualizar e trazer para a realidade. Opa, peraí. E aí entra essa questão de trabalhar nessa linha do pensamento, nessa coluna, com as distorções que a gente faz, né? Como essa, que é a generalização. Tem também a catastrofização, que é uma outra distorção, que é: ligam da escola da minha filha, pronto, aconteceu alguma coisa ruim, não sei o quê, exagera.
É um fato, calma, eu preciso ouvir primeiro o que aconteceu, entende? Em vez de... E as pessoas fazem muito isso, o que gera muita ansiedade, e aí vai gerar sintoma físico. A outra coluna, né? Então aconteceu o fato, eu penso algo a respeito, e aí, dependendo do que eu penso, vai o sentimento. A identificação das emoções, que também, né, trabalhando no consultório, eu vejo que às vezes as pessoas são muito carentes. Pessoas maduras, maiores, né, que têm uma dificuldade muito grande de identificar o que está sentindo. De nomear se é raiva, se é tristeza, se é nojo, se é... Principalmente, né, a gente vê isso muito, talvez fruto de uma sociedade muito machista, os homens têm uma dificuldade de nomear, principalmente sentimentos que têm a ver com fragilidade, tristeza, né? A gente tem aquelas emoções básicas, né? E as pessoas têm muita dificuldade de nomear, de identificar. Não, eu tô com raiva. Não, eu tô triste. Não, entende? É difícil às vezes para as pessoas, mesmo adultos, né? Começarem a nomear. E aí é interessante como que a gente lida com as crianças, né? Às vezes a criança tá chorando, ou então tá muito com raiva, e a gente vai lá e fala, você não pode sentir isso. Pode sim. E ajudar nossas crianças a identificar, né? Olha, isso que você tá sentindo, filho, é raiva. Né? Quando você vê aquele momento, isso que você tá sentindo, filho, é tristeza, mas ela passa também, porque as emoções, elas estão constantemente, né, modificando e é para passar mesmo. Mas tá tudo bem sentir. É importante deixar claro isso para as nossas crianças. E aí depois a gente vem, aconteceu o fato, o que eu penso a respeito, gera um sentimento e uma reação. E a outra parte que é a reação é a discriminação física mesmo, né? Começar a identificar. Então eu vejo muito que nos processos de meditação, o próprio yoga, a gente entra em contato com o nosso corpo físico e começa a identificar como que as emoções estão interferindo no corpo físico. Então a gente começa a reparar reações fisiológicas, inclusive, que já são naturais do nosso corpo expressar. Então, por exemplo, né, quando eu começo a sentir uma tensão aqui no pescoço e no ombro, opa, pode saber. Lu, você está se sobrecarregando com o quê? O que você está cansando? Sabe? É começar a identificar. Porque às vezes o paciente chega aqui e fala assim, nossa, eu tava sentindo, eu comecei a sentir um formigamento e uma dor forte no meu braço esquerdo, que endureceu tudo. E eu senti dor no peito, eu jurava que eu tava infartando. Lu, eu não mentia, eu tava sentindo. Só que eu cheguei lá na UPA, eu achei que eu ia morrer. Quando eu cheguei lá, o médico fez todos os exames e ele disse pra mim que não era nada físico, que isso era emocional. E eu fiquei de cara, porque eu tava sentindo dor sim, não é frescura. E eu sei que não é frescura. O corpo físico, né, ele vai estar somatizando essas sensações, que são às vezes emoções que não foram expressas, liberadas ou trabalhadas. E aí você vai sentir no corpo físico. Mas a questão é discriminar isso antes, aprender a sentir e a ouvir o seu corpo. Essa pessoa que começou com o braço todo entortando, quando ela senta aqui no meu divã e a gente começa a trabalhar com os exercícios de conscientização e a própria yoga, ela começa a perceber que no dia que ela não está muito bem ou ansiosa, ela sente um formigamento leve na ponta dos dedos e adormece a mão. Então, tipo assim, esse sintoma do dia da crise que fechou tudo, ele não começou ali naquele momento. Olha, toda vez que eu tô fazendo o exercício, a meditação, eu tô sentindo o mesmo formigamentozinho na mão. E geralmente são nos dias que eu tô mais ansioso. Ah, então eu já sei o que acontece. Isso é gradativo e progressivo. E como eu não olhei para aquele formigamentozinho na mão, eu não assimilei que emoção que estava gerando aquilo e qual o fato que está fazendo eu me sentir assim, eu fui trabalhando na minha vida, corre, não dá tempo, não tem como respirar, olhar o que eu tô sentindo. A coisa foi aumentando até parar o braço inteiro e levar na UPA. Aí eu tive que parar. E aí eu tive que vir para um profissional para ele me falar, olha, você tá começando, entende? Então assim, as coisas podem ser suavizadas, entendidas e compreendidas bem no iniciozinho, através dessa discriminação física, que é o corpo físico te falando e te dando sinais. Né? Ah, então eu tenho que desconsiderar, né?
a medicina tradicional e fazer exame. Não, você tem que fazer exame, você tem que ir lá, tem que tomar os medicamentos, ok. O que eu estou dizendo aqui é que nessa relação entre corpo, mente e emoção, a medicina tradicional, ela trabalha com desequilíbrio instalado que já interfere no funcionamento do indivíduo. E a gente está buscando aqui trabalhar dentro de um desequilíbrio ótimo que permite que eu continue funcionando. Então, se eu chego a ter que tomar a medicação, se eu faço os meus exames, é porque já está instalado o adoecimento, a úlcera já está lá. Nós estamos falando aqui de como não deixar que a úlcera chegue lá. E também de como, além de não deixar que a úlcera chegue no ponto de virar uma úlcera, também quando eu vejo, não, fiz todos os exames, não deu nada físico. Então, existe algo emocional que está gerando esse adoecimento físico, né? Óbvio. E é isso, né? Eu vejo que é uma relação bem tênue entre essas três dimensões e o que a gente está buscando aqui é um desequilíbrio ótimo mesmo, que vai garantir que eu funcione. Interessante perceber o seguinte, toda vez que eu atuo num desses pontos, né, na coluna lá do pensamento, que é virar a chavinha, na coluna da reação, que é observar as minhas reações físicas, os sintomas, sentir meu corpo, identificar as emoções. Toda vez que eu começo a trabalhar numa desses pontos, é como se fosse jogar uma pedrinha no lago. Tim! Ela nunca vai interferir só naquele ponto. Ela vai repercutir no lago inteiro, em ondas. Então, toda vez que eu cuido de um desses aspectos, né, do corpo, ou do mental, ou do emocional, vai repercutir nos outros todos. Positivamente ou negativamente também. Toda vez que eu descuido do corpo, vai repercutir no resto. Toda vez que eu descuido da minha emoção, né, desse cuidado, vai repercutir. E é tão interessante essa questão, né, de como que uma coisa afeta a outra, né? Por exemplo, a medicina tibetana, ela fala muito sobre até o sono, né? Por exemplo, um exemplo é o sono. As pessoas falam, eu sinto muita insônia, não tô conseguindo dormir, ou então eu tô acordando sempre 2 horas da manhã. E é interessante que, de acordo com a medicina tibetana, cada hora do nosso sono, ao longo do sono, o nosso cérebro ele tá fazendo aquele backup, enfim. E um órgão vai estar sempre sendo hiperestimulado em algum momento durante o sono para fazer aquilo que tiver em desequilíbrio, aquele órgão que tiver em desequilíbrio, ele vai ativar em determinado horário e vai acordar, né? A pessoa às vezes não consegue dormir. E aí a medicina tibetana ela já faz até essa ligação, qual órgão com o quê? E isso é muito interessante. Então, por exemplo, quando o paciente chega aqui e fala, olha, eu nunca consigo dormir, tô acordando todo dia 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, né, de acordo com a medicina tibetana, o órgão que está hiperativado é o fígado. E o fígado, né, a bile, raiva, tá ligado a esse sentimento. E aí é batata. Quando eu pergunto pra pessoa, tem alguma situação que tá te aborrecendo, tá te deixando nervosa, e você não consegue lidar? Tem. Como é que você sabe? Antes de me falar nada, assim, só na anamnese. Como que você sabe? Que eu tô com uma raiva que eu não consigo. Então é isso. Vamos trabalhar essa raiva, vamos lá na pessoa que tá te fazendo raiva. E aí a pessoa começa a administrar melhor aquela emoção e começa a dormir, não acorda mais 2 horas. Geralmente, né, de meia-noite até o horário de meia-noite, aquela dificuldade de dormir, hiperativado aqui, ó, ansiedade, muitos pensamentos. Então, assim, existe toda uma relação que você consegue estar de acordo com essas outras linhas de observação além da medicina tradicional, você consegue estar compreendendo e diminuindo, suavizando os sintomas. Isso através do autoconhecimento, né? É se conhecer, é se observar. E aí, como que eu faço isso? Então vamos lá. Existem N formas, eu não posso falar de todas, mas eu posso falar daquelas com as quais eu trabalho.
E aí, nesse sentido, a gente trabalha com o que eu chamo de autorregulação. Então, esse equilíbrio pleno, estável entre corpo, mente e espírito, e emoção, não existe. Mas existe uma coisa que se chama autorregulação. A vida, o dia a dia, os fatos vão estar o tempo todo me desregulando e tá tudo bem. Ótimo que seja assim, né? O fato de estar vivo é inerente que eu esteja em constante reajuste. Não adianta. Cansou? A vida é isso aí. Vai cansar, mas a gente precisa estar sempre buscando essa autorregulação. Como? Eu vou falar das técnicas que eu conheço e com as quais eu trabalho. Uma delas, né, uma ferramenta de autorregulação, que é o yoga, que é meu queridinho, né? E como que funciona o yoga nesse sentido? Primeiro, ele trabalha nesses âmbitos que eu falei. No pensamento, porque a gente costuma trabalhar, né, com os movimentos, os momentos, né, dentro da prática da meditação, que esvazia a mente, ou pelo menos diminui o fluxo de pensamentos, traz coerência, né, assim, um pouco, contextualiza um pouco, acalma a mente, enfim. No corpo físico, porque entra naquela parte de sentir, estar presente no seu corpo, observando sensações físicas, autoconsciência, né? E a respiração também, que é um excelente mecanismo, mas algumas dessas técnicas só vão funcionar se você estiver dentro de um processo de compreensão de como funcionam, né? O yoga vai estar atuando diretamente em algumas glândulas, como a tireoide, a hipófise, o pâncreas, o nosso timo, que é aqui, ó, da emoção, quando o coração fica apertadinho, quem diminui não é o coração, é o timo, que é uma glândula que está coladinha ali no coração. O yoga atua muito nessas glândulas, então, e na respiração também. Então, é uma ferramenta de autorregulação, assim, excelente. Física e mental. A aromaterapia, que também é uma das técnicas com as quais eu gosto de trabalhar, que desperta, né, memórias afetivas através do aroma e também de absorção pelo corpo, que a gente não entra muito em detalhe. E, óbvio, né, que a terapia, o autoconhecimento, que ajuda muito nessa questão do autoconhecimento. Eu preciso entender e perceber quais são as emoções que eu administro bem e quais que eu não administro bem. Dentro do processo terapêutico, a gente trabalha também com treinamento em habilidades sociais, que vão te dar, né, aumentar o seu repertório de reações, aumentar o repertório de comportamentos diante de uma situação que me incomoda, diante de uma situação que às vezes eu não sei muito lidar, enfim. É isso. Tô vendo se eu esqueci alguma coisa. Então, a proposta era estar abrindo mesmo um bate-papo sobre o equilíbrio entre mente, corpo e emoções. Eu espero que tenha ficado claro, né, que a gente possa ter feito o que a proposta pede, que é abrir uma discussão, abrir uma reflexão para as formas, as ferramentas que existem para trazer essa autorregulação e não essa constância e essa estabilidade, porque não vai existir, isso vai me frustrar, mas trazer essa autorregulação constante, assim, no meu dia a dia. Existem formas de fazer isso, trazer essa percepção e também deixar aqui à disposição para que vocês perguntem, tirem dúvidas, façam questionamentos. E é isso, espero que tenha aberto essa percepção. E o que eu queria dizer aqui, trazer essa reflexão de como que eu trabalho com a minha autorregulação hoje. Quais as ferramentas que eu uso, que eu exploro, que eu sei, para poder fazer com que eu esteja mais dentro desse padrão de funcionalidade, ainda que... E aí, ontem eu até assisti uma live com uma colega que ela fala das emoções, né? Ela usou a metáfora, na Cláudia Mendanha, ela usou a metáfora do barco, que vamos imaginar no mar, que o mar, né, tá lá, aquele monte de onda, e as emoções são as ondas. O mar nunca vai parar de fazer onda, ele vai continuar fazendo. E eu sou aquele barco que tá ali.
Então, de repente as ondas começam a ficar muito conturbadas, eu continuo a ser barco, eu não sou onda. E essa diferenciação, eu não sou o que eu sinto. Às vezes eu tenho uma outra distorção cognitiva que é o que eu sinto pode parecer que torna aquela situação uma realidade. Por exemplo, se eu sinto medo, quer dizer que a situação é perigosa. Não necessariamente. O que eu sinto não é a realidade. A realidade é uma coisa, o que eu sinto é outra. São coisas diferentes. Então, essa metáfora que eu achei linda do barquinho é: a emoção são as ondas, eu sou o barco, eu não sou a onda. A onda pode ficar conturbada, pode ficar mansinha, sempre vai ter onda. E eu vou estar sempre ali, ó, administrando para continuar. Às vezes o barco vira, mas eu ainda continuo sendo o barco, eu não sou a onda. E eu queria deixar essa mensagem para vocês e me colocar à disposição. Dúvidas, perguntas, podem fazer. Beijo, luz para todos vocês.